Sobre o sujeito ou sobre o modo de dividir as casas? Sobre o sujeito eu não sei muito. Eu sei que o nome dele era Johannes Müller von Königsberg, que von Königsberg, em alemão, não falo nada de alemão, mas quer dizer da montanha do rei, e é por isso que ele assinava Johannes de Monte Reggio, e depois da morte dele passaram a chamar ele de Reggio Montanus. Ele, além de astrólogo, ele era religioso. Ele foi bispo por um tempo, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que foi bispo, eu não lembro agora de onde. E o doutor, falecido psicólogo, doutor Juan Alfredo César Müller, disse, eu não sei se é sério ou como ficção poética, que era descendente dele num dos livros dele. Ele menciona que o Reggio Montanus era antepassado dele. Sobre o sistema de casas. É o sistema de casas mais próximo da gente, porque ele corresponde mais ou menos a como você dividiria o céu no olho. Se olhasse, tá, aqui está o sol meio-dia, ali o ascendente, então vou dividir esse quadrante aqui em 3 pedaços. Dá mais ou menos o tamanho e o formato que a casa teria em Reggio Montanus. Porque como que se divide a esfera celeste em Reggio Montanus? Primeiro, a gente precisa lembrar dos 2 círculos que viram 4 meios-círculos, o horizonte e o meridiano. O horizonte é fácil de entender, você só precisa lembrar que eu estou falando de um círculo ideal e que é um círculo maior, ou seja, o horizonte que eu estou pensando, embora seja paralelo ao nosso horizonte visual, é um círculo perfeito e corta a Terra no centro. Tá? O horizonte que a gente vê, mesmo que você desenhe ele como um círculo perfeito, ele não corta a Terra no centro dela, ele corta ela em 2 pedaços, um menor e um maior. Mas esse horizonte que eu estou falando é um círculo paralelo a esse que divide a esfera em 2 metades iguais da laranja. Certo? O meridiano é um círculo também grande, ou seja, ele também passa pelo centro da Terra, que passa pelo ponto norte, pelo sul, pelo zênite e pelo nadir. Zênite e nadir são nomes difíceis para coisas fáceis. Zênite é o ponto em que se você olhar para o céu sem prédio, sem telhado nenhum na sua frente, é aquele ponto ali, o zênite, se você olhar para cima, e o ponto oposto é o nadir. Esses 2 círculos se cortam no polo norte e no sul, no ponto norte e no sul do horizonte, e dividem os 2 círculos em 4 metades de círculos. O horizonte leste é a metade associada ao ascendente. O meridiano acima das nossas cabeças é a metade associada ao meio do céu. O horizonte oeste é a metade de círculo associada à casa 7, o descendente, e o meridiano de baixo é a metade do círculo associada ao fundo do céu, a casa 4. E a maior parte dos sistemas de divisão de casa concorda nesses 4 pontos, que o ascendente está nesse meio círculo, o meio do céu está nesse meio círculo, o descendente está nesse, o fundo do céu está nesse, e só discorda de como dividir esses quartos de esfera entre um meio círculo e outro, ou esses quadrantes, o nome vem daí. Reggio Montanus divide esses quadrantes a partir do Equador. Ele pega o ponto em que o Equador corta o horizonte ali, e aquilo ali é o início da divisão, e vai fazendo divisõezinhas de 30 graus no Equador celeste, e por cada uma desses 30 graus ele passa um arco de círculo. Então cada fatiazinha de laranja da esfera é uma casa. E ela coincide, obviamente, com a casa 10, a 7 e a 4, e aí divide cada um dos quadrantes. Eu explico isso em muito mais detalhe no meu curso de Mecânica Celeste Básica, no Gumroad. Eu vou deixar o link aqui, caso alguém se sinta curioso. Vou deixar escrito aqui embaixo.